10 horas e 24 minutos. Luiz Felipe Nunes está aqui com a gente para contar um pouco mais sobre esses espaços que serão reservados aos motoboys na cidade de São Paulo. Inicialmente são 2, mas há também já um planejamento para expansão, né, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia Bom para dia. todo mundo que nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. A ideia é que esse seja um projeto piloto. Um teste na Avenida Paulista, no fim da Avenida Paulista, já com a Consolação, e também na Berrini, no Brooklyn. A ideia é que diversos órgãos participem dessa instalação, desses dois ambientes, espaços para motoboys, que as subprefeituras participem também, e que, se esse teste der certo, aí sim haverá uma ampliação para outras localidades. Ainda não tem uma data definida para a instalação desses espaços, ainda está sendo aberta uma licitação. É um projeto antigo da Prefeitura. Alguns projetos de lei passaram pela Câmara Municipal nos últimos anos, em 2019, depois uma outra legislação em 2023, mas agora esse projeto começa a sair do papel. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre essa ideia junto com outros sindicatos que representam o setor dos motociclistas. Então agora, pelo menos, os primeiros esboços, esse projeto saindo do papel para que os motoboys consigam ter um espaço para que eles possam primeiro estacionar a moto, sentar, ter acesso ao Wi-Fi, banheiro, TV, micro-ondas para esquentar a marmita. Então, um pouco mais de acesso do que eles tinham anteriormente. Eu conversei agora há pouco com o Gil dos Santos, Gil do sindicato, também conhecido. Ele é presidente do sindicato que representa o setor, o Sindimoto. Ele falou um pouco sobre as demandas dos motociclistas aqui na cidade de São Paulo. Disse que muitas coisas ainda precisam ser feitas, mas esse é um primeiro passo para que os funcionários, as pessoas que trabalham com as motos aqui em São Paulo, consigam ter um pouco mais de dignidade no trabalho. Vamos ouvir a fala do Gil. A categoria ela tá meio que abandonada, né? Ela tá sem ter onde ficar, sem ter onde fazer as necessidades, sem ter onde usar o banheiro, sem ter onde usar uma marmita. Esse pedido aí é um pedido antigo do sindicato, é uma reivindicação antiga. E em conversa com o prefeito, a gente falou para ele dessa necessidade que a categoria tinha de ter esse espaço aí, e o prefeito resolveu, de uma certa forma, dar uma olhada para a categoria e iniciar aí 1 ou 2 projeto piloto para que a gente possa, de uma certa forma, ver se a gente consegue dar um mínimo de dignidade para esses trabalhadores. Em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo, também espalhadas pelo estado, os espaços de motoboy começaram a ser criados nos últimos anos, começaram a ser mais ampliados em 2020, no período da pandemia. Esses projetos começaram a tramitar nas câmaras de vereadores aqui do estado. Em Barueri, por exemplo, tem 3 espaços de motoboys. Eu visitei um deles, conversei com alguns motoboys, sentei ali um pouco, vi que o Wi-Fi estava funcionando, tinha banheiro, inclusive instalaram uma geladeira, colocaram uma cafeteira. Os próprios motoboys fazem uma espécie de gestão ali do lugar também com a prefeitura da cidade. Colocaram ali uma cafeteira também para tomar um cafezinho. E um desses motoboys, o Fábio, ele me disse que de fato essas melhorias são muito grandes, que rodar em Barueri e rodar em São Paulo tem uma grande diferença por conta desses espaços que facilitam a vida de todos os trabalhadores. E ele falou também sobre as dificuldades de trabalhar na cidade de São Paulo. Vamos acompanhar a fala do Fábio. A gente tem que entrar no posto de gasolina e comprar alguma coisa para usar o banheiro, e muitos nem deixam a gente usar. O posto de gasolina tudo sujo. O motoboy de São Paulo é largado lá. Não tem. São Paulo, isso aqui devia ter todo o Brasil para motoboy. Em São Paulo os caras sofrem. Esquentar a marmita nem precisa. Sem chance. Banheiro, mano. Paga, tem lá em São Paulo, alguns lugares, banca de jornal, já tá fazendo dinheiro em cima da gente. Coloca micro-ondas e cobra R$2 para esquentar nossa marmita. É horrível, lá em São Paulo é sofrimento. Outras dificuldades dos motociclistas, eles falaram bastante sobre a falta de segurança no trânsito, mas especificamente sobre esses espaços. Uma das reclamações é que a ampliação do número dos espaços para motoboy ainda é bastante lenta. Inclusive, uma das críticas é o fato de que esses espaços majoritariamente estão em lugares mais ricos das cidades. Em Barueri, por exemplo, 2 deles estão no bairro de Alphaville, um bairro nobre da região metropolitana de São Paulo. E agora, esses 2 primeiros da cidade de São Paulo, na Berrini e também na Avenida Paulista.
Então, essa crítica pela falta de espaços de motoboys para que eles possam ficar nas periferias onde muitos deles moram. Então, a volta para casa ainda é complexa para muitos desses motoboys. Por isso, o projeto é bem visto por grande parte da categoria, mas a ampliação ainda acontecendo de uma maneira muito lenta. Lupato, Sabino. É natural que as pessoas não queiram esses centros perto das suas casas, barulho, trânsito, movimento de motos, mas eles são necessários. São necessários porque realmente o trabalho desses motoboys é sacrificante e eles precisam de um ponto de apoio. Eu só fico querendo entender por que só os motoboys e também motoristas de aplicativo, taxistas não têm o direito. Porque, olha, trabalhar na rua de São Paulo, viver no trânsito de São Paulo, merece uma pausa durante o dia, até como disse aí o Luiz, para encontrar um banheiro, tomar uma água, encontrar um banheiro. Então, uma boa iniciativa esses centros aí para os motoboys, pena que não seja ampliado para outras categorias. E serão ampliados para os motoboys? A prefeitura anunciou esses 2 primeiros, Luiz, mas já projeta de alguma forma a expansão desses espaços? Ainda de uma maneira muito inicial, porque esse projeto, como eu disse, ainda está na fase de licitação. O prefeito Ricardo Nunes falou somente desses 2 espaços. A ideia é ampliar, mas ainda não tem a fala de um outro local, por exemplo, o nome de uma rua, quando vai ser a data de instalação. Essa primeira ideia é colocar esses espaços e ver se haverá alguma crítica, se terá algum problema, por exemplo, como o Sabino apontou, de moradores reclamando nas regiões, nas proximidades. Então, por enquanto, somente esses 2 espaços. A legislação que cuida sobre isso, que trata desse assunto, ela também não coloca um número mínimo, locais para serem instalados esses aparatos. A legislação, aliás, ela diz muito mais sobre os motociclistas do que sobre a gestão municipal, porque, em tese, nessa legislação, quem pode estacionar e usufruir desses espaços de motoboys são aqueles motociclistas que têm a moto em conformidade, então com os aparatos de segurança todos em dia. Aqui em Barueri, pelo menos, onde eu visitei, não tinha ninguém fiscalizando, então não dá para saber se todas as motos estão nesse conforme da prefeitura, mas pela questão da ampliação ainda deve demorar para sair alguma coisa mais concreta, Lupato. A gente segue apurando. Moradores da região podem até reclamar, mas essas 2 regiões iniciais, pelo menos, que foram anunciadas, né? Paulista perto da Consolação, Berrini ali no Brooklyn, a aglomeração dos motoboys ela já existe, só que não tem condição para eles ficarem. Então, não vai mudar nada para o morador da região, porque os motoqueiros vão continuar ali. E o Luiz até mandou aqui uma imagem, né, de como que é esse espaço para os motoboys em Barueri, e nós temos também no nosso YouTube o projeto 3D, né, que foi apresentado pela Prefeitura de como vai ser em São Paulo, num outro nível, né? O de Barueri é bem menor, bem mais simples. O de São Paulo parece ser muito bonito, grande, espaçoso, um projeto que parece ser muito bom, muito legal para os motoboys, com mesas externas também na área interna. Vamos ver quando é que fica pronto isso e acompanhar os resultados. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, Luiz. Sabe que uma outra dificuldade que a prefeitura tem aí é encontrar esses espaços, né? Onde? Porque, por exemplo, creches. A grande dificuldade para ampliar o projeto de creche na cidade de São Paulo é encontrar espaço para construção. Então vai ser difícil encontrar esse espaço, principalmente nessas áreas mais movimentadas, Paulista, Berrini. Aliás, na Berrini já tem um informal, na Avenida Nova Independência tem um centro de encontro desses motociclistas informal, esses motoboys informal. É uma empresa, na verdade, mas ficam ali dezenas de motoboys na porta aguardando um pedido. Importante essa iniciativa aí da prefeitura.